Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Uma alegria estar com os irmãos. Eu estive aqui numa ocasião, acho que faz uns 2 anos, num evento dos adolescentes, falando para os adolescentes. E hoje tenho a oportunidade de estar com os irmãos. E eu agradeço o pastor Neilson, obrigado pelo carinho, pela oportunidade, bem como o irmão Arnaldo, pela acolhida na ausência do pastor Neilson. Eu pedi para minha esposa ficar em pé, a Ágata, e a Sofia também. Cadê a Sofia? Já desapareceu a Sofia. Está na escolinha e tem um ano e 10 meses, né? A Sofia e o presente de Deus na nossa vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 23, ou melhor, não abra no Salmo 23, abra em 1 Samuel, capítulo 16, e deixe ela aberta. E em 1 Samuel, o Salmo 23 o irmão vai projetar aqui, apesar de ser na NVI, creio que a maior parte dos irmãos sabe de cor esse texto. Eu queria falar nessa noite para os irmãos. Eu preparei uma série de mensagens, 3 mensagens que eu preguei na igreja sobre o menino, o gigante e o pastor. Tem a ver com o momento que eu vivo na minha vida e creio que o momento que todos nós talvez vivemos, estamos vivendo ou viveremos tempos de crise, tempos difíceis. E eu fiz essa meditação com base no Salmo 23 e em cima de episódios da vida de Davi que me foram úteis e que eu queria dividir com os irmãos a primeira mensagem, né, que fala sobre o menino. E eu queria, já está projetado aqui, queria convidar você, vamos ler juntos o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te glorificamos porque o Senhor está aqui recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. E agora pedimos a tua graça e misericórdia para falar conosco através do teu servo, que o teu povo seja alimentado nessa noite e que a tua glória esteja nesse lugar e que pela tua bondade sejamos abençoados, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar, irmãos, sobre o menino que foi escolhido. Falar sobre Davi é um grande desafio e temos que começar de quando ele foi chamado. E a questão de ser escolhido pode ser um pouco controverso se pararmos para discutir teologicamente a questão do calvinismo, do arminianismo, de você crer na predestinação ou não. Eu não vou abordar sobre isso, mas o fato é que todos nós fomos escolhidos. Todos nós somos escolhidos. Você foi escolhido, irmão Arnaldo? Acho que você poderia estar em lugar melhor, né? Humanamente falando, ou carnalmente falando, mas você está servindo a igreja de Cristo, né? Na adoração. Eu a mesma coisa. São chamados, escolhas específicas. Você está aqui hoje por quê? Ou você se envolve com algum ministério, ou você tem algo peculiar na sua vida, por quê? Você foi escolhido, você se sente escolhido. E essa questão da escolha, ela é muito interessante, né? Eu lembro, quando pequeno, né, menino, a gente ia para as partidas de futebol, e a molecada sabe como é que funciona, né? Então, geralmente os 2 melhores que vão escolhendo os times, e um escolhe um ali, outro escolhe ali, e você vai ser escolhido.
E geralmente eu, né, na minha adolescência, eu era um dos primeiros a ser escolhido. É verdade, irmãos. Eu era bom de bola, viu? Fazia uns golzinhos assim, que é que naquela época não tinha bola cheia e bola murcha do Fantástico, né, irmãos? Senão você ia ver o pastor Lucas ali todo domingo. Hoje, já muitos anos depois, eu percebo que eles me escolhem porque eu sou pastor com medo de ser disciplinado, sabe assim? Eu já vou ficando por último, né? E ainda se sobrar, ainda você entra no time, né? E essa questão de ser escolhido é uma coisa que mexe muito com a gente. Eu citei simplesmente uma brincadeira de bola, mas e numa entrevista de emprego? Quem tem que passar por uma entrevista de emprego, né? Eu estava ouvindo as irmãs tocando e imagino que os músicos precisam passar por audições, né? E eu vi reportagens das audições aí na Sala São Paulo, que é o teste do biombo, né? Não sei se ainda é, na época do Nashville era o teste do biombo. Eles ficavam atrás do biombo e você ia, se apresentava, eles nem viam o seu rosto. Se o que eles estavam ouvindo agradava, eles chamavam e você passava para outras etapas, né? Então você tem que ser selecionado, você tem que estar numa situação de que precisa ser escolhido, você vai apresentar um projeto, seja lá o que, é algo que mexe com a gente. E daí, irmão, você pode até pensar em algo pior. Por que você foi escolhido para determinadas provações na vida? Por que você foi escolhido para passar e enfrentar certas doenças? Por que você foi escolhido para ter perdas irreparáveis? Pô, a gente nunca parou para pensar nisso. A família da minha esposa perdeu recentemente uma prima de 33 anos, uma jovem, linda, uma filha, recém-casada, preparando para ter o segundo filho, e quando tomou conhecimento de um câncer raro para se dar numa jovem da idade dela, em 1 ano e meio a doença veio e a levou. E a mãe, que é uma cristã da Assembleia de Deus, ela questionando Deus, porque você pode ter 30, 50 anos, irmãos, de vida, você tem que passar por uma crise dessa, ainda mais enfrentando a morte, você perde toda a estrutura. E ela perguntou: por que eu, Deus? E a irmã dela, que não é cristã, virou para ela e falou assim: você já parou para pensar, por que não você? Por que não você passar por isso? E eu parei para pensar nessas coisas. Por que Deus nos escolhe para certos momentos da vida, quer sejam eles bons ou ruins? E em cima disso foi que eu comecei a meditar na vida de Davi, e Deus colocou no meu coração essa mensagem sobre o menino, o gigante e o pastor. O que temos a aprender no comportamento desse menino, que como um menino escreveu o Salmo 23, e o Salmo 23 exalava pela vida de Davi nas circunstâncias boas ou piores da sua vida, porque não é só uma canção que está no papel, é algo que ele vivia. É algo que ele vivia. De fato, irmãos, é um privilégio sermos escolhidos por Deus. Quer você crê que seja para salvação, Ele te escolheu. Quer seja para ocupar esse local como um pastor, um ministro de música, um missionário, quer seja simplesmente, muito mais importante, como servo. Fico ouvindo as irmãs lá simplesmente abrindo e fechando a porta. Que valor tem aquilo, né, irmãos? Tem muito valor. Se elas não fecham direito, o som da rua entra, não é assim? Quando tiver com o ar-condicionado está funcionando, o ar quente vai entrar, não vai gelar, não vai receber quem chega. Agora, quem repara no que elas fazem? A gente senta aqui, eu estou reparando porque eu estou olhando, estou lá no fundo, mas do contrário, a gente senta, não repara, simplesmente por servir. Não aparece no boletim, ninguém entrega flores para elas, mas estão lá para servir. Os irmãos que ficam no estacionamento, quem providencia que a igreja fique limpinha, você foi escolhido. E tem gente que é para isso, irmão.
Ó, você chama um desses aí, no domingo que vem, você vai pegar pôr um terno e uma gravata e você vai fazer oração de intercessão. Uma honra, né? Ah, não, só deixa eu quietinho na porta aqui mesmo. O jeitinho que eu estou aqui, não me põe lá na frente, não. Foi escolhido para isso. Tem gente que tem o seu chamado específico. E nós estamos diante de um texto, e eu não vou ler o texto inteiro, mas nós vamos andar por ele. De 1 Samuel 16, que um menino ele é escolhido. Um menino é chamado. Você conhece a história? O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul fez lá as suas lambanças, deixou de confiar no Senhor, ofereceu sacrifícios, desobedeceu a ordem do Senhor, e o Senhor já está desgostoso de Saul. E o Senhor está providenciando agora um novo rei, um sucessor. E interessante, irmãos, conhecendo depois no texto bíblico o coração de Jonatas, será que Jonatas não seria diferente de Saul? Será que Jonatas não seria um bom rei? Mas o Senhor, o juízo de Deus sobre Saul era sobre Saul e sobre toda a sua casa. Não servia o sucessor, não servia o herdeiro. E Saul, o Senhor vai agora atrás de alguém. E eu fico imaginando Samuel. Quem foi que ungiu Saul como rei? Samuel. Eu fico imaginando a pressão agora, porque era algo novo. Enquanto as outras nações já estavam com a monarquia instalada há muito tempo, Israel não. Eram poucos tempos. Saul ficou em torno de 40 anos no reino. 40 anos para quem tinha acabado de começar. E Samuel deveria estar naquela pressão. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos errar de novo? Não vamos errar de novo. E ele é enviado à família de Jessé. E aqui eu queria dizer aos irmãos: não importa o que você está passando, não importa a crise que você está vivendo, não importa se aprove ao Senhor, você tem que viver esse momento, você tem que passar isso. Porque eu estou vivendo um momento delicado na minha vida. E essa palavra eu tenho que olhar para ela, e ela veio como um consolo para mim. Ela veio como um conforto para mim. Apesar de tudo, Deus está no controle da vida desse menino, desde o começo. E se você crê que você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, você tem que crer que Deus está no controle da sua vida. Por mais que as circunstâncias digam que não, por mais que o padrão do homem diga que não, Deus está no controle da sua vida. E a primeira coisa que eu olho para esse texto é que os valores de Deus são bem diferentes dos valores dos homens. No verso 7, você tem a palavra que diz assim: o Senhor, contudo, no verso 7 de Samuel 16, tá? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muitas vezes estamos num canto, irmãos, preocupados com o que o homem está vendo, com o que os homens vão dizer, preocupados com o padrão que o mundo dá, preocupados com aquilo que nós estamos acostumados a ver, quando estamos sendo desafiados por um Deus que a palavra diz que as coisas loucas desse mundo confundem as sábias. Nós vivemos pela fé e servimos a um Deus que não serve padrão. Quantas vezes você viu a sarça queimando na palavra e Deus se manifestando através dela? Quantas? Uma vez. Alguém aqui Deus já falou na sarça? É o padrão de Deus falar através da sarça? Quantos machados você já viu flutuando através da oração de um profeta? E não é porque a manifestação de Deus se deu de forma específica em certos casos,
é que ela é escassa. Ao contrário, nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode, mas um Deus que você não tem regras, e você não pega esse Deus e põe numa caixa de sapato, e você não pega a cartilha, ó, Deus, você tem que seguir a cartilha desse mundo, ó, porque assim, assim, ó, porque eu espero que aconteça isso, isso, isso. Deus nos surpreende, e às vezes a nossa incredulidade não permite a surpresa de Deus para nós. Nós ficamos esperando o óbvio, e Deus não é Deus de óbvio. O verso 7, Samuel está diante dos filhos de Jessé. Deus o mandou à casa de Jessé. Qual é o padrão de Samuel aqui, irmãos? Para a escolha do rei, o mesmo padrão que foi a escolha de Saul. Como que era Saul? Tipo o pastor, né? Alto, bonito, verde, quer dizer, não tinha essa calota aqui, né? A Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, que do seu ombro para baixo ninguém alcançava Saul. Saul tinha pinta de rei. Saul era o rei que eles olhavam no trono e o pessoal ficava assim: olha lá o nosso rei, ó. Saul era um cara que não tocava esse tecladinho Yamaha de 12 acordes, ele tocava um pé de calma. Ó. Esse era Saul. Era o rei que todo mundo queria se prostrar. Era soldado, era valente, era do exército. Então Samuel chega diante da família de Jessé, e qual é o padrão que ele olha? O padrão do homem. Começa dos mais velhos. E engraçado que Samuel vai convicto, né? Se você olhar no texto, ele diz assim: com certeza é esse. O que Deus fala? É o próximo. Não. E aí Deus chega para Samuel, presta atenção, eu não olho como homem qualquer. Você está em busca da aparência, você está em busca de alguém que te dê orgulho do que você vê ali, sentado no trono, né? Posto de glória e majestade. Eu não olho o exterior, eu olho o coração. E aqui nós podemos começar a costurar. Por que Deus escolhe um menino? E de fato ele chama e pergunta se já passaram todos. E engraçado que Jessé estava tão empolgado, né, que talvez tenha feito uma pausa. Mas está tudo, os valentes todos aí. Porque todos os filhos de Jessé ali tinham idade que estava no exército, menos o menino. Onde estava o menino? Pastoreando, cuidando de ovelhas. E aí manda chamar o menino e diz: nós não vamos nos sentar enquanto ele não vier. E quando vem aquele menino franzino, turvo, cheio de talvez de sardinha, né? Cheio de espinha, porque era um adolescente, né? Um cabelo espetado, aquela coisa toda. Né? Imagina aqueles adolescentes assim, talvez se fosse os dias de hoje com aparelho na boca, né? Moçada usa aparelho. Talvez ele estivesse chegando, né? Zapeando, assim, né? Se fosse os nossos dias. E aí o Senhor cutuca Samuel e fala assim: é ele. O senhor está bem? O senhor pegou insolação aí no céu, perto do sol, que não é ele? É ele. É ele que eu escolhi, pode vir. E Deus chama o menino. Deus escolhe o menino. O menino, você tem duas conotações. Tem a conotação física da sua idade. Você vai ver Deus chamando reis meninos ainda em Israel. Mas o que eu quero focar para você nessa noite é o seu coração de menino, que Deus quer escolher. Eu vejo aqui no auditório muitos irmãos já com cabelo branco. Tem uma que está escondida ali que não tem cabelo branco, né, irmã Laide?
minha querida missionária irmã Laide, mas já está bem vivida, né, irmã? E os meus queridos irmãos de cabelinho branco estão sendo desafiados nessa mensagem, com todo o respeito, a apresentarem diante do Senhor um coração de menino, porque é isso que o Senhor está nos chamando hoje, a termos um coração de menino, mesmo diante da crise que nós estamos vivendo, mesmo diante dos problemas que nós temos que passar. Deus nos desafia a termos um coração de menino, porque se não formos como criança, não podemos herdar o que, irmãos? O reino dos céus. E não é como criança na imaturidade, é como criança nos sentimentos, no coração, nas atitudes. Esse menino recebe um reforço de peso no seu chamado, no seu preparo. No verso 13 nós temos dizendo que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Nós temos o Espírito Santo agora que abraçando o menino, nós temos o Espírito Santo tomando conta com o menino, do menino. E irmãos, essa experiência com o Espírito Santo é a experiência que todo servo de Deus, todo cristão tem que ter. O irmão Arnaldo estava ministrando aqui, falando sobre a igreja, e a igreja onde ela tem que chegar, ela tem que impactar. A igreja onde chega tem que causar, né? Tem que causar. Você é a igreja, não é um pequeno grupo apenas, não é esse grupo em evangelismo. Onde você for, o Espírito tem que ir com você. Onde você tiver que enfrentar os problemas, o Espírito Santo tem que estar contigo. Vejo a irmã Laide, que é a missionária da nossa associação, junto aos presídios, um ministério que muitas vezes a igreja olha com preconceito, porque os presos não podem vir aqui, aqueles que se convertem, com exceção nas saidinhas, né? Se é que vem, eles não vêm. Como que vão vir? Estão presos. Mas a Bíblia manda você ir visitar os encarcerados. A nossa igreja tem a oportunidade de andar junto com ela, e eu por um ano, quando começamos, estive lá pregando para as presas. Vou falar uma coisa para os irmãos: se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não entra naquele lugar. Se você não estiver com o Espírito Santo junto com você, você não prega para aquelas mulheres, porque você sente uma opressão do inferno ali dentro. Você sente espírito de zombaria, você tem espírito de promiscuidade, de homossexualismo, você tem de tudo ali. Espírito de morte. E você vai sentar para ouvir a história daquelas mulheres. Mas quantas experiências tivemos ali dentro de ver o Espírito Santo agir? Se você quer ouvir um pouquinho mais, conversa com essa mulher. É missionária até internacional. Posso contar aquele lance de Goiás, irmão? Vou contar, hein? Vou contar. O problema é seu, nem mandou você vir. Ela nem era dessa igreja, irmãos, ela é da igreja da Lapa. Eu falei para ela que ia vir pregar aqui, ela veio xeretar aqui, né? Agora eu vou contar também. Um beijo, Malaide. Ela tem filhas que moram na Irlanda, e foi de férias, fica 2 meses na Irlanda. E ela, em vez de sossegar e curtir os netos e as filhas, não, tem comichão, né? Aí olha a insanidade do ser humano. Chega, irmão, você já foi para a Irlanda? Eu também não. Mas imagina, deve ter muita coisa mais bonita do que ver na Irlanda do que, né, coisa em Franco da Rocha, em São Paulo, né, irmão? Em vez dela ir tirar foto, fazer selfie e tal, não sei o que, olha o que ela pede para a filha dela: eu quero conhecer um presídio. Quero conhecer um presídio. Vai, roubam alguma coisa aí que você vai conhecer integralmente, né, irmãos? Veja quando a pessoa é chamada. Veja quando a pessoa é chamada. E lá foi ela conhecer um presídio na Irlanda. E quando chegou no presídio na Irlanda, ficou sabendo que havia uma brasileira presa. Quero conhecer essa brasileira. E foi lá e tacou o evangelho na brasileira.
a brasileira se converteu, lá na Irlanda. Um ano e pouco depois, uma Laíde está aqui, né, fazendo o seu trabalho, o telefone da casa dela toca. Quem que é? Aí a fulana, irmã Laíde, você me visitou lá na Irlanda. Eu saí de lá, estou no Brasil, estou em Goiás, e eu estou procurando uma igreja batista e eu vou servir a Jesus aqui. Só o poder do Espírito para te dar a ousadia de enfrentar autoridades no outro país, para você pregar o Evangelho para alguém. E esse menino agora, dentro de um desafio de liderar uma nação, mesmo menino, recebe o reforço do Espírito. Quantas situações nós enfrentamos, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou dar conta, Senhor, eu não posso, e o Senhor está permitindo você passar, está permitindo você ir, está te colocando lá, e te diz assim: olha, você não pode, mas o meu Espírito pode em você. É na sua fraqueza que você vai se fortalecer. Então não diz que você não pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Davi recebe a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Estou vendo que tem um menino na mesa de som. Quantos anos você tem, meu jovem? 20? Não é menino. Tira esse gel do cabelo. Cadê a barba? Isso é enganação. Olha, todo mundo tem uns 13. Já é casado? Vamos supor que você tenha 13. Não dá para supor, porque tem alguém de 13 anos aqui, 12. Tem uma jovenzinha aqui, ó. Ó, você me enganou, viu? Ou meu óculos está ruim demais, né? Ah, tem mais um ainda? É gêmeo? Cadê o gêmeo? Ah, você já está mais acabadinho, viu? Já não dá para passar por 13 não, tá? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, de verdade, eu me envolvia na igreja, no falecido retroprojetor, que Deus o tenha, né, irmão? E organizava os cânticos, tirava, para acabar o domingo, punha na ordem, aquela pastinha, né, das letras, tem um monte de coisa. E a evolução na época era que os cânticos eram computadorizados na transparência. Isso era ser moderno, né? Você tirava da mão, passava na impressora, né? E eu fui crescendo na equipe de som, depois fui aprender um pouco de teclado, né? Até que um dia o regente me pegou entre mais um para me ensinar a regência para reger o coro. E fui eu lá. E aí você para e pensa assim: mas eu consigo? Eu posso? Será? Quando eu tinha 22 anos, o Senhor me chamou para ser pastor. Com 26, já formado, fui cair lá em Franco da Rocha. Uma igreja pequena, mas não tão pequena. E eu perguntei assim: mas Deus, eu consigo? No meu processo lá, 10 anos atrás, eu quis desistir. E Deus falou: não desista, você tem que ficar aqui. Quantas vezes nos achamos incapazes, inferiores, impotentes? Não que você não tenha que se achar assim, mas se você tem o Espírito Santo de Deus contigo, e você é salvo, e quem é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, recebe o selo do Espírito. Você tem que crer que o Espírito está contigo. E se você foi chamado para passar um momento de dificuldade, ou um grande desafio na sua vida, a unção do Espírito irá com você. Nós vemos a diferença, porque na mesma proporção que Davi recebe o Espírito Santo, quem é que perde? Saul perde o Espírito. E aí você, se havia alguma esperança de uma saída honrosa para Saul, vai tudo por água abaixo, porque é uma atrapalhada atrás da outra que Saul começa a fazer sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos estudar mais sobre o Espírito Santo, viu, irmãos? Precisamos estudar mais. Nós deixamos o Espírito Santo um pouco de lado, e nós, simplesmente como batistas, né? Nós não valorizamos tanto o Espírito Santo, porque a gente fica com medo, porque os irmãos pentecostais valorizam demais. A gente talvez vai entrar num negócio meio aqui que a gente não... Irmãos, para com isso.
O Espírito Santo, ele é Deus e tem que ser adorado na mesma proporção de Jesus e do Pai, mas com um papel específico. Quem anda conosco no nosso dia a dia é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos dá discernimento é o Espírito Santo. Quem nos consola é o Espírito Santo. E como podemos viver e andar e receber esse reforço sem conhecermos o Espírito Santo? Nós temos que aprender mais sobre a doutrina do Espírito Santo. E o menino recebe esse reforço. Por quê? Porque Deus está no controle da vida do menino. Deus está no controle da sua vida, irmãos. Vou repetir. Deus está no controle da sua vida? Amém. Então fale assim: Deus está no controle da minha vida. Amém? Você crê nisso? Comece a olhar o que você está vivendo. Quer seja algo, um desafio bom, quer ser uma coisa ruim, uma crise, diga: Deus está no controle da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me... Não são chavões de autoajuda cristã. Se você conhecer o contexto em que eles estão inseridos, você tem que praticá-los, você tem que vivê-los. Você tem que deixar que a palavra penetre o seu coração. Terceiro ponto: Deus começa agora a preparar o menino. Eu gosto de dizer que Deus, ele é um Deus que prepara encontros. É muito gostoso você ver encontros que Deus muitas vezes promove. E do verso 14 até o verso 23, você vai ver um encontro preparado por Deus, que é o encontro de Davi com Saul. E eu gosto de dizer sobre a ironia divina, porque não foi apenas Davi com Saul, e talvez nesse momento Saul não tinha ideia de quem era Davi. Saul não tinha ideia que na verdade esse encontro dizia a respeito do rei e o seu sucessor. O encontro que dizia alguém que estava vazio do Espírito Santo com alguém que estava cheio, alguém que estava perturbado e alguém que era responsável em trazer a paz através dos louvores, alguém que estava no trono por enquanto e alguém que estava sem trono também por enquanto. Por quê? Porque Deus está no controle da vida do menino. Deus não trabalha na lógica humana. E qual é a lógica humana? Eu fico pensando quando nós erramos. Você costuma fazer avaliações quando você erra? Quando alguma coisa não vai bem, você costuma parar e refletir. Você faz uma avaliação. Algumas empresas, funcionam assim, Você sempre faz um planejamento, deu certo, vem cá que deu errado, para a gente poder acertar. Eu acho que Samuel, quando viu que a coisa não ia bem, por mais que lá atrás foi Deus que falou, eles querem ele, pode ungir, não tem problema, mas acho que Samuel, na integridade do seu coração, Samuel deve ter pensado: puxa vida, já erramos uma vez, não podemos errar de novo. As nações não podem zombar de Israel e do seu Deus. Já erramos com o rei, não pode ter erro de novo. Talvez humanamente falando, Deus tenha errado com aquele menino franzino que só sabe tocar ovelha. Mais adiante, no episódio do gigante, não sabe nem colocar uma armadura.